quem cultiva a semente do amor sempre segue em frente e não se apavora, né? Eu acho que na profissão, né, na nossa vida pessoal é assim mesmo, né? Acho que é Deus quem vai escolher o seu caminho, é Deus quem vai escolher a estrela que tem que brilhar. Conte com Deus, conte com a gente, pode contar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Pode Contar. O Pode Contar é esse podcast aqui pensado para você. Aqui a gente está contando histórias, a gente vai falar da profissão, da contabilidade, mas a gente também vai deixar aqui a mensagem que você, profissional da contabilidade, precisa para se tornar um contador líder. Nós somos uma profissão com mais de 500 mil profissionais da contabilidade em todo o Brasil. E precisamos estimular que os nossos colegas, que nós nos tornemos líder. Líder das nossas empresas, líder de mercado, líder da sociedade, porque a nós compete a gama maior de informações que interessam aos usuários, que interessam aos funcionários, aos sócios, aos investidores, aos governantes. A contabilidade é tão essencial que exige um profissional que tenha capacidade de liderar, e este podcast, este Pode Contar, tem esse objetivo de promover, despertar em cada um de nós o contador líder. Nós estamos recebendo hoje aqui com muita honra um amigo pessoal, ele que é sócio da KPMG, com vasta experiência na área de auditoria, já tendo passado por várias áreas dentro da auditoria, no Brasil e no exterior, tem uma experiência na KPMG do Japão, presidente do Instituto de Auditoria Independente do Brasil, nosso IBRACON, uma entidade que representa as empresas de auditoria, tanto as big como as empresas médias e pequenas empresas de auditoria, com um papel fundamental na estabilidade e na defesa da profissão no Brasil, mas com importância em todos os organismos internacionais. Dentre as suas motivações, ele lidera a jornada de ESG na profissão, na auditoria, é um entusiasta da governança, da sustentabilidade, mas, acima de tudo, é um ser humano de bem com a vida, que tem orgulho de ser auditor e é um entusiasta da transformação de mercados e da sociedade brasileira. Recebo aqui com muita honra e com muita gratidão meu amigo Sebastião Yoshizato Soares. Sebastião, muito bem-vindo e muito grato por seu tempo e sua disponibilidade aqui para a nossa audiência no Pode Contar. Não, Joaquim, primeiramente, super obrigado, né? Um bom dia, boa tarde, dependendo do horário que for assistir. É um prazer enorme, uma honra enorme. Quando você me convidou, né, para participar aqui desse podcast, eu não pensei duas vezes, porque eu acho que é um momento bastante importante e oportuno para a gente disseminar a importância da nossa profissão de contador e contar um pouquinho da nossa experiência, né, como líderes, né, como foi a nossa trajetória desde o início de 15, 20, 30 anos atrás até a gente chegar a esse momento. Então, eu que agradeço em nome do IBRACON e fico muito lisonjeado aqui com o convite. E vamos lá para esse bate-papo. E pode contar. Muito bem. Sebastião, antes de a gente entrar em qualquer meandro da nossa profissão, dessa rica atuação que a auditoria tem na contribuição da estabilidade econômica, da independência das informações, da veracidade dos dados que o nosso mercado, que os usuários exigem, eu queria que você me contasse um pouco dessa relação. Sebastião, contabilidade e auditoria. Ixi, Joaquim, vamos lá. Vou tentar resumir uma história longa aqui, né? Até quando eu tinha uns 17 anos de idade, eu sabia que eu queria cursar uma faculdade, né? Estou falando aí de 35 anos atrás. Eu queria cursar uma faculdade, mas eu ainda não sabia o quê, né? Porque naquela época, 30, 40 anos atrás, o importante era você fazer uma faculdade, porque a gente tinha a percepção naquele momento que fazer uma faculdade eventualmente poderia te diferenciar. A minha primeira opção foi tentar fazer administração de empresas, né, numa faculdade pública.
Eu não tinha condições na época, e meus pais também, de me ajudar a pagar uma faculdade privada, e eu não tive sucesso na minha primeira tentativa. E aí eu fui trabalhar no Japão, como DKC, que era o meu sonho, né, fazer faculdade. Então, a minha primeira opção falou, eu vou lá trabalhar, né, como peão, né, e com todo respeito, sem nenhum demérito, nenhum desmerecimento aqui. Eu fui trabalhar lá como um peão, né, de fábrica, por um período de 1 ano e pouquinho, para eu poder juntar um dinheiro e fazer uma faculdade particular, visto que eu não tinha conseguido passar numa universidade pública, né? E quando eu retornei do Japão na primeira vez, em 94, eu fiz entrei no curso de administração de empresas e comecei a fazer o curso. E no primeiro ano do curso de administração, eu tive o primeiro contato com contabilidade, né? A contabilidade, ela faz parte da grade lá de aulas do curso de administração, e foi ali que começou a me despertar o interesse pela contabilidade. E no segundo ano eu fui participar dos processos seletivos das firmas de auditoria, foi quando eu entrei na KPMG em 1997. E aí sim, eu terminei o curso de administração de empresas, né, para não abandonar, e por um requerimento da profissão, na sequência, eu fiz o curso de ciências contábeis, né? E desde então, Joaquim, né, e depois eu acho que a gente vai contar um pouquinho, depois eu tive a experiência de retornar ao Japão numa posição diferente, eu fui pela KPMG. Então, assim, eu diria que a contabilidade, ela me deu efetivamente tudo que eu tenho do ponto de vista de conhecimento pessoal e profissional. A contabilidade, ela fez bastante diferença na minha vida, né? E quando a gente fala de agenda de transformação, né, Joaquim, eu acho que a gente está nesse momento de tentar convencer, de convencer uma parcela relevante, principalmente dos jovens, da importância da profissão, né? Eu estou contando a minha história aqui de que eu entrei na contabilidade por um acaso e por uma necessidade da profissão. Mas eu queria que hoje um jovem de 12, 13, 14, 15 anos, entendendo a relevância da nossa profissão, que quando ele ingressasse na faculdade, ele estivesse ingressando no curso de Ciências Contábeis porque efetivamente ele quer e não porque seja uma segunda opção, né? Isso aqui é talvez uma bandeira e um sonho aí para a gente carregar nos próximos anos. Com certeza. Olha, Sebastião, a sua história, e aqui a gente também está para contar histórias, você utilizou duas palavras ou dois sentimentos que eu acho que marca muito mais do que o pragmatismo. O primeiro é a determinação. Então, você usou da determinação de querer fazer uma faculdade, naquela época, 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, fazer uma faculdade, porque você entendia que para vencer na vida precisaria alcançar voos maiores. Mas você utilizou o acaso, né, que você entrou na contabilidade pelo acaso. Eu, diante da minha espiritualidade, eu digo o seguinte: primeiro, Deus aponta caminhos. Sim. E a forma de Deus apontar caminhos são com sinais. E somente aquelas pessoas com sensibilidade, com disposição para perceber esses sinais, vão em busca do desconhecido, mas com uma palavra. Então, vou receber uma palavra que foi mudar de local, mudar de ambiente. E, ora, não vamos falar só de mudar de ambiente, né? Você foi para o outro lado do mundo. Você escolheu o Japão. Sim. Então, depois conta até por que você escolheu o Japão para nós. Então, você escolheu o Japão. E lá você encontrou o caminho, as sementes que lhe levaram a hoje ser um líder na profissão, né? E eu quero que você conte para nós, assim, primeiro, o porquê o Japão, né? Apesar aqui, tanto fisionomicamente, como no sobrenome, né? Yoshizato. Então, queria que você contasse um pouquinho para nós essa relação sua com o Japão, né? Por que você escolheu, e também o fato de você ter voltado depois, né? Se essa ida sua lá para estudar favoreceu isso ou não, porque aí é quando a gente vê como é que são as conexões do universo. E eu queria que você já aproveitasse isso para também falar um pouquinho para nós aqui dessa relação da profissão. Um auditor no Brasil também pode exercer a profissão de auditoria em outro país? Como é essa relação, já que a contabilidade hoje é universal, é a linguagem única, como é essa relação entre as firmas que têm escritórios em todo o mundo,
mas com os seus funcionários, ou CEOs, ou liderados, em países distintos. Como essa troca de experiência, esse intercâmbio? Então, primeiro fala para a gente por que o Japão, e segundo, já faz aí uma relação para a gente, para que o nosso ouvinte possa entender essa importante profissão e a abrangência que tem a auditoria no mundo, né? Não, super legal, Joaquim. Bom, o Japão esteve presente na minha vida em 2 momentos, né? Nessa primeira, como eu contei, quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu queria muito fazer a faculdade e não consegui, comentei aqui, e decidi ir para o Japão, porque naquela época se tinha o trabalho do Dekaseki, né? O Dekaseki era aquele descendente de japonês que eventualmente voltava para lá para trabalhar nas linhas de fábrica ou serviços eventualmente que o japonês na época não queria fazer. E era uma forma de você juntar um dinheiro rápido para o propósito que fosse, né? Tinha muita gente que ia lá para ou tentar comprar uma casa, um carro. Eu fui com um propósito, e aí eu gostei do seu link, com determinação. Eu fui com um propósito, saindo do Brasil com meus 18 anos, de que eu precisava juntar dinheiro para eu poder ingressar numa faculdade. Então essa foi meu primeiro contato com o Japão. Eu fiquei lá 1 ano e 4 meses, mais ou menos. E eu aprendi a falar nessa época, Joaquim, um japonês mais coloquial, né? Um japonês mais do dia a dia, um japonês mais mano, né? Normal, de novo, sem nenhum demérito, mas trabalhava com as pessoas de linha de fábrica, né? Voltei para o Brasil, ingressei na faculdade, no meu 2º ano, como eu comentei, eu ingressei na KPMG, né? E naquela época tinha um profissional chamado Toshiharu Fuji, né? O sócio da época. É aquela pessoa que deu a empatia do primeiro contato, desde o primeiro momento que eu ingressei na KPMG. Ele foi com a minha cara, ele gostava muito da minha história de eu ter ido para o Japão pela primeira vez para estudar, e ele entendeu que eu deveria sucedê-lo, né, na liderança da prática japonesa lá da KPMG. Olha só. E eu falava, mas Fuji, eu não falo japonês, assim, né? Eu falo japonês de mano, falo japonês coloquial. Ele falou, não, mas a firma vai te dar todo o suporte e todo investimento para você estudar, para você se treinar, capacitar e poder trabalhar na KPMG, né? Então, a KPMG, como outras firmas de auditoria, também é parte de uma rede global de firmas, e você tem esses clientes internacionais aí que são atendidos da matriz e todas as subsidiárias ao redor do mundo, né? Eu fui por um propósito específico, Joaquim. Então, em junho de 2004, eu fui primeiro para estudar, para aprimorar um pouco o meu japonês, né? Porque aí ficou claro para o meu líder na época que o meu japonês era bastante coloquial e que eu ia lidar com empresas, com multinacionais, e que eu precisava melhorar, né? Então, eu fiquei entre 2002 e 2004 estudando aqui no Brasil, e em junho de 2004 eu fui para o Japão para estudar lá, né? Eu fiquei fazendo um período de 3 meses de imersão estudando japonês, estudando mais um japonês de business e um japonês muito mais polite, muito mais polido. Nesse período eu fiz as entrevistas lá na KPMG do Japão e eu fui aprovado no processo, né? E aí em outubro de 2004 eu volto para o Brasil para pegar minha família, e nós fomos para lá para passar 2 anos. E eu fui com um propósito principal, Joaquim, de primeiro entender a cultura de negócios japonesa na prática, para eu, obviamente, aprimorar minha língua japonesa, mas principalmente para que eu conseguisse entender as relações internacionais entre uma matriz japonesa e a subsidiária no Brasil, né? Então, o principal propósito era me treinar, me capacitar, para que no meu retorno ao Brasil eu pudesse entender um pouco melhor dessa dinâmica de negócios entre a matriz no Japão e a subsidiária aqui no Brasil. E assim foi feito, né? Então, em 2006, eu retorno para o Brasil com a minha família toda, e eu sou alocado, né, e aqui eu posso falar porque é de domínio público, eu fui alocado para tomar conta da Honda, né, uma grande montadora japonesa, né? E aí começa, né? E por que aí voltando para a sua segunda pergunta, né? Como que funciona essa dinâmica e as oportunidades que a gente tem de trabalhar numa firma multinacional de auditoria? Observe isso, você que está nos assistindo aqui. Eu quero que você, inclusive, aproveite, curta, compartilhe esse vídeo para o máximo de profissionais que você alcançar. O Sebastian está aqui falando da sua história de vida profissional, mas também contando das oportunidades. Olha só, ele vai trazer agora um gancho muito importante, que é como você faz para aproveitar estas oportunidades em outros países.
Não, e baita oportunidade, Joaquim. Então, quando eu voltei em junho de 2006 para o Brasil, desculpa, eu fui alocado, né, para cuidar dessa conta, e aí você vem já com o mindset modificado, né? Seja pelo tempo que eu passei estudando, seja pelos 2 anos que eu passei trabalhando, de conhecendo a cultura, de conhecendo postura, colocações, como um sócio e um gerente se portam na frente de um cliente, principalmente de multinacional, porque quando você trabalha em outro país, você tem que aprender e respeitar as diferenças culturais, né? Eu sempre falei Com que você não certeza. pode chegar num outro país e querer impor as suas questões culturais num outro país, né? Você que precisa aprender e se adaptar a essas diferenças culturais. Então, voltei para o Brasil e fui alocado para cuidar dessa conta, já com mindset muito modificado, né? Muito aprendizado, muita bagagem, e passei a me envolver com essa conta por mais ou menos 8 anos. Né? Eu fiz a auditoria da Honda durante 8 anos. E aí, Joaquim, se você me permite, eu queria dividir uma Claro. história. Eu já dividi com tudo, mas acho que é muito legal dividir com vocês. Eu conto isso para as minhas filhas e vou tentar me controlar para não me emocionar. Eu me emociono todas as vezes que eu conto essa história, mas é porque ela representa para mim, e aí fazendo a conexão, as oportunidades que a profissão me deu, né? Que a contabilidade me deu, que a auditoria me deu. Então, como eu falei, em 1990 e pouco, 92, 93, eu tinha ido para o Japão pela primeira vez para trabalhar como decasseque, né? Então, e tomo muito cuidado, sem nenhum demérito, trabalhei como peão, né? Como linha de chão de fábrica. Qual era a sua atividade lá? Eu limpei banheiro, né, por um período e depois trabalhei numa empresa de iogurte chamada Glico, né? Então ficava, não tem aquelas limpezas de shopping, depois que Sim. o shopping fecha, aí tem todo um trabalho de limpeza. Claro. Então eu fiquei uns 6 meses trabalhando nessa empresa de limpeza e quase um ano trabalhando na empresa lá de iogurte, né? Pois bem. E linha de chão de fábrica e com muita honra, né? Por isso que eu estou tomando os cuidados aqui para não tirar nenhum mérito, Claro, né? claro. Aliás, é uma Porque história de todas as sucesso, profissões- né? E todas as profissões têm seu Isso, valor também, com né, Joaquim? certeza. Né? Então, essa foi uma primeira oportunidade, fui lá trabalhar de peão. Em 2011, Joaquim, eu fui para o Japão para ter uma reunião com o board mundial da Honda. E se a gente volta para 2011, foi aquele ano do desastre lá do tsunami no Japão, né? Então, eu saí do Brasil, que era para a gente ir lá debater os resultados, né, dos trabalhos de auditoria com o board internacional. E a Honda, naquela época, para dar um exemplo, por conta dos impactos do tsunami, pleno verãozão, 40 graus, eles não ligavam o ar-condicionado para poder dar um exemplo de como tentar economizar energia, porque não Olha só. sabiam quais são os impactos, né? Então, imagina numa sala de terno e gravata, né? Estavam comigo americanos, ingleses, japoneses e eu de brasileiro. E eu desse grupo, eu era o único que efetivamente a minha língua nativa não era nem o inglês, nem o japonês, né? E a apresentação para o board ia ser feita ou em inglês ou em japonês. E quando faltavam uns 20 minutos para a apresentação, eu comecei a ficar muito nervoso, porque era a minha primeira apresentação que eu estava fazendo para um grupo de um board bastante importante, né? E eu resolvi ir no banheiro, porque eu estava com aquelas pizzas debaixo do braço, né? Falei, eu preciso jogar um pouco de água na cara, porque senão eu vou passar mal, né? E nessa hora, Joaquim, e aqui é que eu me emociono, eu vi um rapaz limpando um vaso sanitário, né? E aquilo me tocou. E eu lembrei exatamente da minha história de 15, 16 anos atrás, daquela época, né? E eu comecei a chorar. E eu tocava no ombro desse rapaz e comecei a falar, olha, acredita nos seus sonhos que o mundo dá muita volta e você vai vencer. Esse cara, Joaquim, eu acho que naquele dia ele chegou na casa dele sem entender nada. Ele falou assim, ó, só um louco no banheiro me parou, me cutucou e falou para eu acreditar nos meus sonhos que ia dar tudo certo, né? Então, interagi com ele lá 2 minutos, chorando, muito emocionado, e fui jogar água na cara e fui para a reunião. Joaquim, acho que foi a melhor reunião que eu fiz na minha vida. Todo mundo fala, né? Primeiro que eu comecei a fazer a reunião em inglês, comecei a falar inglês, e um dos diretores do Grupo Honda falou assim, ô Sebastião, desculpa te interromper, mas eu ouvi falar que você fala japonês, né? Que você, inclusive, viveu aqui no Japão, né? Eu falei, sim, né? Mas talvez eu prefiro falar inglês. Ele falou, não, eu quero que você fale em japonês. E aí eu comecei a falar em japonês. Obviamente, algumas palavras eu não sabia, eu misturava inglês com japonês, mas acho que foi uma das melhores apresentações que eu fiz na minha vida.
E tanto é que nós saímos da sala, os sócios dos Estados Unidos, do Japão e inglês, eles me parabenizaram. Foi o país da onde eles mais fizeram perguntas, né? Porque eles queriam saber. E um dos diretores, na saída, assim, me cumprimentou. Falou assim, desculpa de eu ter te exposto, né, de você falar em japonês, mas eu tenho certeza que a sua apresentação saiu e sairia melhor em japonês do que em inglês. Então, o que eu tiro dessa lição toda, né? E eu conto isso com muito orgulho para as minhas filhas, para os meus amigos, porque para mim isso é uma lição de vida e eu acho que foi Deus que colocou aquele anjo naquele banheiro para me dar tranquilidade para eu fazer a melhor apresentação da minha vida. Né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tanto fazendo uma conexão aqui. Muito bom. Profissional com pessoal. Muito bom, Sebastião. Muito bom, Sebastião. Olha, eu não tenho... variar, não consigo. Mas fique à vontade, tome uma água aí, porque o que eu preciso te dizer, Sebastião, eu já escutei essa história algumas vezes e toda vez que você conta, eu recebo ela como se fosse a primeira vez, porque tem 3 questões muito importantes. Primeiro, todos nós, pais, filhos, profissionais, empresários, homens de negócio, todos nós somos seres humanos. Sim. E nós não chegamos aqui aos nossos ambientes atuais sem termos uma jornada. E feliz daquele que pode contar a sua jornada, ou seja, uma jornada de sensibilidade, uma jornada de arrependimento, por que não? Sim. Uma jornada de experiências. Porque se não for este contar de histórias, como é que nós podemos trazer esperança para você que está iniciando a sua carreira profissional? Trazer esperança para você que está desiludido, que acha que a profissão não vai lhe dar o resultado que você quer, ou você que está passando por alguma crise no seu negócio, na sua empresa. Histórias como esta mostram de que quando Deus existe e quando Deus vê seus filhos aflitos, Ele vai lá, Ele dá um jeito de chamar a atenção, fazendo você ir à sua essência, ao seu interior e lembrar dos momentos em que você achava, talvez até com imaturidade, ou não, ou sem a consciência daquele momento, mas os momentos que você teve na alta dificuldade e olhar para trás e ver quão importante foi não desistir, ter coragem e avançar. Então, aquele cidadão lá, ele pode ter certeza, eu concordo com você, era uma representação, era uma manifestação divina, era um sinal para mostrar, meu filho, olha só, você tem capacidade, olha de onde você saiu. Você saiu do Brasil um dia e aquilo não foi só para fazer uma faculdade, foi para lhe preparar para a vida. Então, eu fico aqui... E isso é importante porque, mais uma vez dizendo, todos nós somos seres humanos. E quando nós humanizamos a nossa profissão, que é um dos objetivos deste canal, humanizar a profissão, sair do formalismo pleno ou dos processos legalistas pleno, para mostrar que por trás dos processos existem as pessoas e há uma forma de regular acima do legalismo pragmático, que são os princípios. Princípios da honra, princípios da verdade, princípios da fé, princípios da sabedoria. Tantos princípios que uma vez você cumprindo enquanto ser humano, automaticamente você atende aos processos legais, atende às expectativas, aos resultados. Sebastião, eu iniciei minha jornada na profissão contábil como auditor. Pô, que legal. Eu no segundo ano da faculdade, eu entrei na faculdade em 97, então quando você foi para o Japão, eu estava entrando na universidade, e no segundo ano, a auditoria ainda não tinha essa percepção que tem hoje, né? Estou falando em 97, hoje as universidades falam mais de auditoria, a auditoria tomou com todas as necessidades de transparência, veracidade de informações, melhoria da qualidade de informação, segurança do mercado, a auditoria foi tomando cada vez mais sua importância, mas não tinha, e naquela época eu escolhi no segundo ano, aliás, no segundo semestre escolhi ser estagiário.
Já disse isso aqui num outro podcast e sou muito grato ao auditor Jorge Ivan Teles de Souza, que quero honrá-lo aqui, que foi quem me deu a oportunidade de estagiar na sua empresa de auditoria à época. Era Seculares Auditores, hoje é uma das médias para grandes empresas, foi adquirida pela, acho que a Gran Torto, e o Jorge Ivan me deu essa oportunidade. Naquela época, eu entrei como pica-pau, né, que era o cara que ficava ali conferindo, preenchendo os papéis de trabalho, fazendo as primeiras conferências, testes, etc. Cheguei a auditor sênior, auditor júnior, auditor sênior, e logo depois eu tive minha própria empresa de auditoria. E depois me tornei parceiro do Jorge Ivan, depois Jorge Ivan e eu trabalhamos juntos, mas chegou um determinado momento de que eu investi tanto na minha área de consultoria e terminei desfazendo o escritório de auditoria, vendi o escritório de auditoria e iniciei com o escritório de projeto, consultoria, etc. Bom, mas eu quero dizer o seguinte, que naquela época, como eu disse, os papéis de trabalho eram manuais, então você tinha uma profissão que era muito mais atenta eu vou chamar um ceticismo, a um regramento, à legalidade em si, e não se falava de sustentabilidade, não se falava de governança, não se falava de social. Então, essas variáveis, apesar de que no mundo corporativo sempre existiu uma governança, sempre existiu uma preocupação com este ambiente social, mas não era muito mais intuitivo do que uma performance que poderia impactar no valor do negócio, no valor da ação, no valor do mercado. E hoje nós estamos diante de outros desafios. E você tem uma bandeira muito importante nessa área do ESG. Fala um pouquinho para nós dessa jornada. O que o IBRACON, você como representante do Instituto Brasileiro do Instituto de Auditores Independentes do Brasil, fala um pouquinho dessa jornada do ESG, qual a importância que isso tem para o mercado. Vamos lá. Bom, primeiro, Joaquim, deixa eu só explicar a expressão pica-pau, né? Boa. Quando a gente entrou na auditoria, há 20, 30 anos atrás, o pica-pau era o profissional mais jovem da equipe, que eventualmente a gente falava sempre a instrução que o pica-pau recebia era: o que você não sabe, você pergunta, tá? Não vai fazer deliberadamente, você pergunta. E aí, lógico, o profissional mais jovem da equipe, e ele ficava toda hora perguntando para o encarregado da equipe, né? E daí veio o apelido pica-pau. Batia na mesma tecla e tal. Ficava perguntando. É uma expressão super bacana. Então, é só uma brincadeira aqui. Muito bom. Pica-pau, né? Joaquim, falando um pouquinho primeiro só da profissão da auditoria independente, né? E eu queria agradecer muito esse espaço. Eu acho que o auditor, sim, eventualmente, ele tem tido um protagonismo merecido até, muito maior, né, nos últimos anos, mas, eventualmente, uma situação ou outra adversas, vamos dizer assim, né? O mercado, de forma geral, em situações de eventuais escândalos, né, de eventuais situações de possíveis fraudes e assim por diante, a pergunta que vem é sempre: mas cadê o auditor? Para que serve o auditor? Se foi feito ou não a auditoria independente? Então, eu queria olhar o meio copo super cheio, né? A profissão da auditoria e as firmas de auditoria, elas são bastante relevantes para o mercado brasileiro, seja do ponto de vista de geração de empregos, seja do ponto de vista de prover oportunidade para os profissionais, do ponto de vista de conhecimento técnico, né? Obviamente, não são todos os profissionais que começam suas carreiras na auditoria e terminam. Então, as empresas de auditoria, elas fomentam profissionais para o mercado como um todo, né? Vários diretores hoje das empresas trabalharam em firmas de auditoria. Você contou mesmo aqui toda a sua história de sucesso, você também iniciou sua carreira na auditoria, né? Então, acho que a auditoria ela tem um lado
super, hiper, mega positivo do ponto de vista de geração de emprego, de oportunidade para o jovem que está começando a carreira. Quantos IPOs não foram feitos no Brasil com a chancela de um auditor? Quanto do PIB brasileiro não é efetivamente auditado e chancelado pela auditoria, né? Então, quando você tem uma ou outra situação adversa, infelizmente, por desconhecimento da profissão e da onde vai a nossa responsabilidade por quanto responsabilização, nós somos atacados aí em alguns momentos de situação adversa, né? Primeiro que a auditoria de demonstração financeira, ela é diferente de uma auditoria investigativa, né? Eu não posso, Perfeito. pelas normas, né, emitidas pelo próprio Conselho Federal de Contabilidade, pelo Código de Ética que precisamos seguir, por todas as questões de revisão de pares, de qualidade e assim por diante, é uma profissão extremamente regulamentada, onde eu executo o trabalho de auditoria de acordo com essas normas. E por não ser investigativa, eu não tenho acesso ao WhatsApp de um diretor, eu não tenho acesso aos e-mails de um diretor. Estou falando uma situação aqui, eventualmente, de fraude, né? Eu não posso ir lá e pedir o celular para ver o WhatsApp, para ter acesso aos e-mails, para ir na lata do lixo para saber se ele rasgou algum contrato, né? Então ele tem um contexto muito diferente. A gente chama isso de casualidade. Numa situação de fraude, o auditor ele não é o causador, efetivamente, da fraude, né? Então, só para contextualizar. Mas uma boa contextualização. E aí falar um pouquinho de ESG. Então, como você mesmo disse, Joaquim, a gente não debate essas questões de sustentabilidade e ESG recentemente. Isso já vem de vários anos, do ponto de vista de balanço social e assim por diante. O que a gente vê no Brasil nesse momento, e aqui eu ressalto que isso vai ser uma oportunidade enorme para a profissão, é que agora o mercado, de forma geral, demanda que você comece a fazer uma combinação de divulgações de informações financeiras que são tradicionais, que estão lá na demonstração do resultado, no fluxo de caixa, no balanço patrimonial e nas notas explicativas, aonde você traga um arcabouço de divulgações de informações não financeiras relacionadas à parte de social, relacionada à parte ambiental e relacionada à parte de governança, para dentro das divulgações que já o fazem, né? Então, isso aqui eu dividiria em dois grandes blocos. Você tem uma demanda de stakeholders de forma geral, né? Então, da sociedade, do governo, dos seus clientes, dos seus fornecedores, muito representado nos relatórios de sustentabilidade, né? Então, aqui no Brasil, embora não seja obrigado você a elaborar um relatório de sustentabilidade, a gente vê cada vez mais um número maior de empresas que preparam esses relatórios na vertente de prestar conta para esses stakeholders, né? No sentido de demonstrar o quanto as companhias eventualmente estão impactando o país e o planeta do ponto de vista de questões ambientais, do ponto de vista social e dos pontos de vista de governança. E o segundo grande bloco, assim, aí trazendo para a luz da contabilidade, o Brasil sendo o primeiro país no mundo onde uma autarquia regulatória determinou a adoção mandatória das normas internacionais de sustentabilidade, lá que são as IFRS S1 e S2. Então, essa jornada, para mim, ela tem essa ótica de um grupo maior de stakeholders nos relatórios de sustentabilidade e das divulgações de informações materiais de sustentabilidade que tem uma ótica do investidor. Essa jornada do ISSB, do CBPS, né, que é o Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, que foi formado, até aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade em agosto de 2022, ele vai abordar e abocanhar todos os normativos dos mesmos stakeholders de um relatório de sustentabilidade com o tempo, né? Talvez a gente vá olhar ao longo da próxima década o Conselho Federal de Contabilidade, junto com as outras autarquias regulatórias, colocando em vigor as novas normas de sustentabilidade, aonde abarquem eventualmente outras questões. Hoje a gente tem o CBPS 1, que ele é uma estrutura conceitual do que precisa ser divulgado do ponto de vista de sustentabilidade, e o 2, né, o CBPS 2, que é a primeira norma temática específica a riscos e questões climáticas. Mais para frente, a gente vai ver relacionados à questão de talento, de capital humano, de biodiversidade, de ecossistemas e assim por diante. Então, a gente vai ter uma jornada nessa próxima década de uma série de normativos abordando todos esses outros tópicos, para em algum momento a gente ter um processo de convergência entre o que já se divulga no relatório de sustentabilidade, que tem esse espectro de outros stakeholders, com esses das normas que estão sendo emitidas agora, né? E por que, Joaquim, que eu entendo que essa é uma oportunidade enorme, né? Assim, para você, profissional da contabilidade, para você que está pensando em fazer ciências contábeis,
Essa é uma temática sem volta, essa é uma temática que, de fato, ela vai fazer diferença para os escritórios de contabilidade, para o profissional de contabilidade, para o profissional de auditoria, para o perito e para as firmas de forma geral, né? E para os contadores das empresas. Por quê? O Conselho Federal de Contabilidade emitiu a Resolução 1710 no ano passado, né, em outubro do ano passado, onde ela atribui a mim, a você, Joaquim, a você, contador aí que está nos assistindo, a responsabilidade pela elaboração, pela captura, pela divulgação e pela asseguração das informações de sustentabilidade. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, através dessa resolução, ela traz um arcabouço enorme de responsabilidades adicionais para o contador, mas eu prefiro olhar por outra ótica. Ao invés de ser responsabilidades adicionais, oportunidades adicionais, né? Que, para mim, em toda situação de desafio, você tem que olhar em outro espectro e ver que isso é uma oportunidade. E é, de fato mesmo, Joaquim, uma oportunidade agora do contador se treinar, se capacitar em áreas e vertentes que até então não estavam sob a responsabilidade dele, né? Então, eu acho que foi acertadíssima essa resolução do CFC de atribuir a responsabilidade a nós, contadores e auditores, para isso. Muito bom, Sebastião, essa sua abordagem, porque me faz aqui fazer alguns destaques, algumas reflexões. Primeiro, é que a contabilidade brasileira ela tem protagonizado no mundo. E isso está alinhado com a essencialidade que tem esse profissional no mercado, nas empresas, nas instituições, na vida pessoal das pessoas. Nós estamos falando aqui de que existem informações financeiras, que são todas essas já muito conhecidas desde a origem da profissão, e as não financeiras, que, por enquanto, nós estamos ainda num ambiente mais restrito, mas como o próprio Sebastião colocou aqui, nós vamos chegar até o impacto do capital humano de verdade. Do capital humano, das questões climáticas, ambientais, das estruturações de planejamento, porque a governança é planejamento estratégico, controle, liderança. Então, nós vamos ter todos estes impactos na empresa. E quem é o profissional? Porque muita gente diz, mas espera aí, não é o profissional da contabilidade que tem a ver com o plantio de árvores. Ações como estas vão impactar diretamente no valor da empresa, porque terá compensação de carbono, porque terá reestruturação dos aspectos que podem contribuir para a degradação do clima, e isso impacta no ambiente, se impacta no ambiente, impacta na empresa, se impacta nas pessoas, se impacta nas pessoas, impacta no ambiente. E, portanto, vai refletir. Mas o que eu quero chamar a atenção da reflexão eu estou lembrando de 2 temas aqui, que o Brasil, que a contabilidade brasileira é protagonista, de vanguarda. Um deles é o custo na administração pública. O Brasil, há mais de uma década atrás, nas discussões com a IFAC, com as organizações internacionais de contabilidade, começou a discutir o custo na administração pública. É bem verdade que, talvez pela estrutura burocrática e política do Brasil, o Brasil não conseguiu ser o primeiro país a implantar as normas de custo na administração pública aliado às IPSAS, que são as normas internacionais, mas muito mais por uma questão regulatória, que depende do Congresso, depende de leis. Mas até o ano que vem, isso já está devidamente implementado nos municípios, governos, e a gente vai poder entender qual é o custo Brasil, verdade? Quanto custa um aluno em sala de aula, quanto custa uma consulta médica numa UPA. Então, a gente vai conseguir ter mais informações que dê condições de tomar melhores decisões. Combater mais a corrupção, melhorar a eficiência do gasto público e tantas outras consequências positivas. As normas de sustentabilidade, as publicações dos relatórios não financeiros, o Brasil foi vanguarda, verdadeiramente no mundo, e foi o primeiro a implantar, foi o primeiro país a ter um organismo regulatório, como bem disse aqui, a implantar. O que é que coloca isso? Qual é a posição que nos coloca? Primeiro, de que
Sebastião, como você chamou a atenção, há uma tendência da gente olhar o copo vazio, ou meio vazio. Há uma tendência, né? Tá aí a reforma tributária. Reforma tributária que vai exigir, durante um certo período de tempo, dois modelos acontecendo ao mesmo tempo. Isso impactará em maior demanda de trabalho. E aí o profissional olha por esse lado, que é um lado negativo de olhar, e o lado positivo seria: nós vamos ter uma oportunidade que nunca tivemos, que é das empresas, do sistema tributário nacional, depender de um profissional da contabilidade, de uma opinião, de uma inteligência, de um conhecimento, para poder ultrapassar essa fase. Então, esta oportunidade está criada, depende de você. Depende de mim, de cada um de nós absorvermos essa oportunidade. A mesma coisa é com a sustentabilidade. Inicia uma jornada. São 10 anos de evolução até a gente ter a maturidade completa. Mas hoje, nós profissionais da contabilidade precisamos entender de que estas questões que estão além do patrimonial, do orçamentário e do financeiro, mas que vão impactar nesse conjunto, elas são de responsabilidade nossa. O que levou isso? Qual é a mudança que a profissão tem nesse cenário? Ora, também de forma inovadora, e a gente tem acompanhado as discussões com o Conselho Federal de Contabilidade em relação à parte da formação dos profissionais. Nós temos um programa de educação continuada que está ali para aprimorar a qualidade do serviço da auditoria, da perícia, dos contadores de grande empresa, exigindo uma qualificação mínima. E, recentemente, nós tivemos uma mudança nas diretrizes curriculares. Lá na academia, que nós estamos preparando as futuras gerações, você estudante de contabilidade, você que está fazendo o curso agora, que vai iniciar um curso de ciências contábeis, você já vai ter a oportunidade de ter na grade do seu curso aspectos, matérias que envolvam sustentabilidade, que envolvam social, que envolvam governança, coisa que eu não tive na minha época. Na minha época era ética moral, era outras. Então vocês vão ter essa oportunidade de poder vivenciar uma nova ordem. O ensino da contabilidade sendo agregado para melhor informação, para melhor conhecimento, portanto, para enfrentar melhores oportunidades. Então, eu queria fazer essa reflexão dentro da fala aqui do Sebastião, para já lhe fazer uma provocação. Falamos de oportunidades, e contextualizamos aqui. Qual é a sua mensagem para os jovens da nossa profissão? Eu quero dar 2 dados. Nós temos hoje 1.600 faculdades de ciências contábeis em todo o Brasil. Temos algo em torno de 350 mil estudantes de contabilidade, que ao longo de suas jornadas concluem ali algo em torno de 100 mil estudantes por ano, concluem. E nós temos uma profissão com aproximadamente 500 mil profissionais, dos quais 35% deles jovens até 35 anos de idade. Então, nós temos aí um cenário de jovens estudantes que já estarão na profissão e jovens que hoje fazem parte da profissão. Qual é a sua mensagem para o jovem? Vamos lá, Joaquim. Se eu não estou errado, eu acho que esse número em anos anteriores ele já foi bastante superior, né, aos números atuais que a gente tem. E aqui é onde eu queria pegar esse gancho, né? Você fez a menção sobre a aprovação recente lá da nova diretriz curricular do curso de Ciências Contábeis. Perfeito. Momento super oportuno para essa mudança e para mim aqui ele vai ser um game changer mesmo, sabe? Ele vai ser uma mudança bastante significativa aonde a gente vai ter a oportunidade das universidades incluírem temáticas lá na grade curricular de matérias que são atuais, de matérias que são pertinentes para o futuro. Eu tenho certeza que vão ter aulas sobre tecnologia, sobre cyber, todas as questões de sustentabilidade e reforma tributária que você comentou, né? Então, acho que o momento não poderia ser melhor. Quando eu olho as qualificações que os profissionais da contabilidade vão ter que ir lá na frente, passa por tudo isso aqui que a gente falou. E eu acho que a gente precisa perder um pouco da síndrome do vira-lata. A profissão do auditor, do contador, do perito, do profissional da contabilidade,
assim, ela é extremamente relevante, Joaquim. Eu não estou falando aqui porque eu estou numa posição de presidente do Ibracon, porque eu trabalho com contabilidade e auditoria. É que quando eu pego tudo que permeia as principais questões atuais no Brasil, eu não consigo enxergar o contador, o contabilista como não protagonista nessa agenda. Pega tudo do que a gente está discutindo do ponto de vista de reforma tributária, COP30, tudo que está sendo debatido lá na agenda legislativa, de mercado de carbono, de selo livre, de financiamentos com agenda de ESG para financiar projetos de agenda verde. Então, eu não consigo imaginar tudo isso sem o papel do contador. E, às vezes, e infelizmente eu vejo a gente se colocando numa posição assim, um pouco de síndrome de vira-lata, e eu acho que é essa a chave que a gente precisa virar. Perfeito. Nós somos extremamente importantes para o sucesso da sociedade brasileira, para o país. Qualquer agenda que a gente está debatendo nesse momento, ela não vai para frente sem a atuação do contador. Então, aqui eu acho que a minha mensagem é: a gente precisa tomar benefício dessa oportunidade. Então, aquele que já é contador formado, nós vamos ter que voltar para as salas de aula, nós vamos ter que participar de eventos, de workshop. E você que está estudando, você vai ter que ser curioso, né? Eu acho que talvez esses dias me perguntaram qual que era uma das qualidades que eu acho que o profissional do futuro tem que ter. Para mim é força de vontade, obviamente, mas curiosidade, para ele sair daquela jornada, zona de conforto, e ser curioso, ir atrás, investigar, estudar, né? Eu acho que é um momento ímpar mesmo para a profissão do contador, e para a gente dar o protagonismo para a profissão que o é e que merece, Joaquim. Perfeito. Porque para mim já é. Perfeito. E merece, né? Perfeito. Muito bom. Então, olá, jovem, profissional, estudante, seja curioso, volte para a sala de aula, porque nós precisamos de reciclagem constante. A educação continuada profissional não é só obrigatória, é necessária para permanecer no mercado. Falamos do jovem e falamos de oportunidade, então eu quero aqui trazer mais uma oportunidade que talvez a gente também ainda não tenha despertado. Do mesmo jeito que a gente tem aqui, no caminho do início da jornada da profissão, um leque de oportunidades de entrada e de firmeza, seja auditoria, perícia, a contabilidade tributária, a consultoria, a área de negócios como um todo, qualquer que seja a área, contabilidade pública, eleitoral, ambiental, agrária, então qualquer que seja a área da contabilidade, você tem a jornada para escolher com diversos campos. Mas vamos agora para o desfecho da profissão, né? Então, na auditoria, há uma regra de que os sócios, né, o auditor, ele tem um tempo de vida útil dentro da firma. Acho que com 60 e poucos anos, ele se aposenta, ou como se fosse o militar, vai para a reserva, né? Mas a flor da idade. E nós temos também uma quantidade muito grande, acredito, não tenho um dado concreto, mas mais de 30% da população dos contadores também sexagenários, sêniors. Qual é a oportunidade que tem hoje no mercado? Por exemplo, nós falamos aqui que mais empresas fazem seus IPOs, mais empresas entram no mercado. Há uma quantidade maior de empresas agora até com a área do planejamento sucessório, familiar, necessidade de existirem conselhos, sejam conselhos obrigatórios ou conselhos sobre o aspecto da governança. Essa é uma oportunidade para os sêniors. E como nós podemos aproveitar essa oportunidade? Os contadores participarem de conselhos de empresa. Joaquim, para mim, total. Até porque, e vou voltar para essa agenda aqui de sustentabilidade, né, de ESG. Cada vez mais os conselhos, os comitês de auditoria, seja os conselhos de companhias abertas ou mesmo os conselhos consultivos de empresas familiares, cada vez mais vão demandar profissionais seniors e que conheçam, obviamente, essa temática de sustentabilidade, né? Então, para você que está, como eu, na quinta década de vida, né? Também já chegando para a minha última década para atuar na auditoria,
Eu acho que o conhecimento que você tem a oportunidade de acumular, no meu caso, faltando 7, 8 anos, é exatamente poder me capacitar e me preparar para ir para o outro lado da mesa, num conselho de administração, num comitê de auditoria, num conselho consultivo de empresa familiar e assim por diante, né? Mas mesmo aquele profissional que hoje já está prestes a se aposentar, ou que está aposentado, e aqui eu vou usar uma expressão, esse é o profissional que tem a casca grossa, né, Joaquim? Então, eu acho que os conselhos ou as diretorias das firmas, das empresas, elas precisam ser formadas por uma combinação de talentos, skills e experiências. Eu acho que um jovem hoje da contabilidade, ele tem toda a vantagem de ter a oportunidade de desenvolver os soft skills mais rápidos e tem toda a questão de tecnologia como aliada dele, né? Coisa que talvez esse profissional sênior não o teve. Mas aqui, esse tem casca grossa. Esse tem a experiência de ter passado por situações difíceis. Esse tem a experiência de saber como se portar em situações difíceis, de ter conversas difíceis, de ter passado por crises socioeconômicas do passado, aonde ele vai ter atributos e experiências que, combinado com essa questão de tecnologia, do jovem, da curiosidade, para mim pode dar um mix perfeito aí do que as empresas vão precisar no futuro, né? Então, eu acho que, independentemente da idade do momento, desse profissional mais experiente, aqui, para mim, para as empresas, para a academia, para todo mundo, vai ser a oportunidade de a gente fazer um mix desses skills diferentes para fazer frente aos desafios que a gente tem, né? Muito bom. A profissão contábil é uma profissão de oportunidades do começo ao fim. É isso que você tem que ter em mente. Então, não depende da profissão. A profissão oferece a oportunidade. Depende de você. Você se qualificar, você se preparar, você ter determinação, você ter disposição, força de vontade, criatividade, curiosidade. Todos esses atributos, aqui o Sebastião está dando uma aula para a gente de como aproveitar a oportunidade na profissão. Então, Sebastião, chegando aqui... se nós tivéssemos um público aqui, fosse um ambiente de auditório, o auditório ia dizer agora, que nós estamos chegando rápido, aqui, passa rápido, nós estamos chegando aqui ao fim desse episódio, e eu quero aqui deixar você bastante à vontade para deixar uma mensagem final. Ele não falou aqui, mas ele, apesar de ter todas as características e descendências de um japonês, ele é um ser humano que adora um samba. Amo. Né? Adora música. Então, por trás do perfil sério do auditor, há o ser humano extraordinário que o Sebastião é, com toda essa leveza de vida. Um ser humano que nos encanta, nos empolga. Então, Sebastião, deixe sua mensagem final aqui para a nossa audiência, para você, estudante, profissional da contabilidade, jovem, sênior, para a sociedade, para os empresários, para todos que nos assistem, porque ter você aqui é um motivo de honra para o Pode Contar, viu? Não, super legal, Joaquim. Até você falou da minha paixão pelo samba, eu realmente sou apaixonado e vou talvez finalizar aqui com uma parte de um samba que eu gosto muito, do Revelação, chamada Tá Escrito, que tem uma parte da música que fala: é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar, né? E essa parte da música não é com arrogância de é a estrela que tem que brilhar. É no sentido de que a música fala, né? Quando quem cultiva a semente do amor sempre segue em frente e não se apavora, né? Eu acho que na profissão, né? Na nossa vida pessoal é assim mesmo, né? Acho que é Deus quem vai escolher seu caminho, é Deus quem vai escolher a estrela que tem que brilhar. Então, super, super feliz, assim, ao longo aqui desse nosso bate-papo, meus momentos de emoção, né, contando minha história pessoal lá do Japão. Super feliz pelo bate-papo, super feliz, assim, de poder dividir um pouquinho da história pessoal e profissional, e super feliz também por contar a relevância da profissão do contador, né? Como eu disse lá no comecinho, a contabilidade me deu tudo. Lógico que tem a nossa parte de dedicação, de estudo, de abdicação, muitas vezes. Aqui até um agradecimento especial para minha esposa. Eu sei que em muitos momentos da minha carreira profissional foi ela que segurou a barra lá em casa, né, para eu poder trabalhar fora e me dedicar. Então, assim, a contabilidade me deu tudo, né? Assim, ela tem a minha parcela de mérito, a minha parcela de dedicação, de abdicação. Mas foi graças à contabilidade, graças à profissão da auditoria, que eu pude ser o que eu sou. E eu vou me arriscar a dizer, inclusive,
pessoal, né? Eu acho que a experiência que meus 28 anos de trabalhar numa firma de auditoria me deram, e agora nesse momento da presidência do Iberacom, isso me modularam inclusive como pessoa, né? Assim, você vai aprendendo a ressignificar alguns valores, você vai aprendendo a ser humilde de que você não é o dono da razão e que alguns conceitos que você acreditava, pelo tempo e experiência que você vai tendo, você pode, assim, remodular alguns significados, né? Você não é mais o dono da razão. Então, meu recado final aqui, além de todos os agradecimentos aqui, né, Joaquim, e eu vou refrasear um pouco do que eu comentei no final, assim, entenda a sua importância, entenda a relevância da contabilidade, aproveite as oportunidades que a profissão vai dar ainda para o futuro, né? Já dá, mas por tudo que a gente falou aqui de agenda de sustentabilidade, de reforma tributária, de tecnologia, COP30 no ano que vem, uma série de projetos lá no Congresso, assim, a gente tem um mar de oportunidades muito grande para frente, mas vai depender de você, o aluno de contabilidade, o profissional de contabilidade, da auditoria, da perícia, de se dedicar. Aqui, assim, a gente vai ter, nesse período de curva de aprendizado, em relação a toda essa agenda, a gente vai passar por dedicação, né? A gente vai ter que ter aquela dedicação extra para a gente poder se treinar, para a gente poder se capacitar para todo o desafio que tem pela frente, né? Desafio não, para toda a oportunidade que a gente tem pela frente. Então, mais uma vez, Joaquim, super obrigado pelo convite aqui. Um grande abraço a todos. Obrigado, Sebastião. Hoje nós tivemos aqui no Pode Contar com o relato de uma experiência de vida e profissional. E 3, eu sempre tenho finalizado, 3 aprendizados a gente tira hoje. O primeiro é a determinação. Todo ser humano determinado, com clareza de identidade, com clareza do que quer na vida, vai encontrar o caminho, porque estará sempre amparado por uma energia superior maior. A segunda, que eu quero dar aqui, que eu quero aqui aproveitar as falas de emoção do Sebastião para dizer que o segundo aprendizado é que você tem a oportunidade de se encontrar com a sua essência em todo momento da sua jornada. Então, determinação, o encontro com a sua essência, é onde há o mais sublime espaço para as respostas. Então, o encontro com a sua essência. E o terceiro, que é o que eu quero dar o nome desse podcast, que você está assistindo, que é contabilidade, uma profissão de oportunidades, do começo ao fim. Foi isso que nós aprendemos aqui. Então, eu quero dizer que você já foi escolhido. Seja agora a estrela também que vai brilhar. Nunca desista, conte com Deus, conte com a gente, pode contar.